Paz do Senhor, meus queridos irmãos, é com muito prazer que eu quero falar com vocês nesse momento que nós vamos iniciar este culto em louvor ao nome do nosso Deus que é todo poderoso. Nós sabemos, irmão, que estamos passando tempos difíceis, mas para os servos do Senhor isso é passageiro, vai passar e Deus está conosco em todas as lutas que vier em nossa vida, porque nós cremos num Deus todo-poderoso. Então, irmãos, vamos dar início ao nosso trabalho. Eu convido todos os irmãos e irmãs daqui da sede, do Jardim Gaivota, do Murici, de Branquinha, todos os irmãos e todas as denominações que confessam a mesma fé em Cristo Jesus. Vamos orar que o nosso Deus tem resposta para nossas perguntas. Ele tem resposta para nossas orações, porque Ele disse na sua santa palavra: pedi e dá-se-vos-á. Ele disse: aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. Então, irmão, nós temos todas essas promessas baseadas na palavra de Deus. Então, nós vamos orar agora para que Deus os abençoe a cada momento difícil de nossa vida, mas Ele está presente em nome do Filho dele, que prometeu que nós teríamos na terra aflições, mas tende bom ânimo. Ele disse para nós. Então, irmão, é momento de nós refletir todas essas coisas e louvar o Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, no Teu nome santo, estamos aqui orando, intercedendo, pedindo, Senhor, pelas vidas necessitadas, por todos aqueles, meu Deus, meu Pai, que tem necessidade, meu Deus, de amor, de carinho, que tem precisão, Senhor, de ser ajudado, que nós possamos ajudar o nosso próximo, Senhor. É a nossa obrigação, é o nosso dever, é um mandado da Tua palavra. Que Deus nos abençoe e nos assista a cada momento da nossa vida, orando nós pelo nosso povo, pelo nosso Brasil, pelo nosso presidente, para que o Senhor dê entendimento e sabedoria para governar nosso país. Pai bendito e eterno, nós te pedimos, meu Deus, eu te peço nesse momento, por todos os meus irmãos, Senhor, tanto da minha igreja como de todas as denominações que faz parte da mesma fé, que o Senhor os abençoe e guarde, em nome de Jesus. Amém. Temos a vitória.
Aleluia! Graça e paz, meus irmãos. Hoje mais um culto com as mulheres, nesta manhã de domingo tão especial que o Senhor nos dá. Por que é especial? Porque é um presente de Deus para as nossas vidas. Este domingo é um domingo especial. Nós louvamos a Deus por todos vocês que estão compartilhando, assistindo nossos cultos, participando. Nós temos o chat que você pode aí estar escrevendo, fazendo seus pedidos de oração. Meus irmãos, nós estamos felizes por mais desta oportunidade que Deus tem nos dado de estarmos compartilhando a poderosa palavra de Deus. Receba o abraço dos nossos pastores, das nossas pastoras, de todos os obreiros desta casa, e saiba que nós estamos em oração pela sua vida, pela vida da sua família, e certamente Deus está cuidando de você e cuidando da sua casa. Nesta manhã tem uma palavra de Deus para o seu coração. Para isso eu te peço que você pare um pouquinho, aquiete o seu coração para ouvir a palavra de Deus, né? Costumamos dizer que uma mente agitada, uma mente ansiosa não consegue ouvir a voz de Deus. Então, neste momento, eu peço que você acalme-se, sente-se junto com a sua família e ouça a doce palavra de Deus. Não fique como Marta, né? Marta estava tão agitada, com tantos afazeres, com tantas preocupações, que Jesus chamou a sua atenção, dizendo: Marta, Marta, andais preocupada e aflita com tantas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Amém? Então, vamos ficar atentos, porque nós precisamos aprender a palavra de Deus. Nós precisamos adquirir sabedoria com a palavra de Deus. Estamos vivendo momentos difíceis, isso não é novidade para ninguém. Estamos vivendo períodos de crise, mas saiba que para nós que somos filhos de Deus, tudo tem solução e Deus está conosco. Amém? Então hoje eu não vou falar sobre Marta, não vou falar sobre Maria, né? Eu sei que os afazeres da casa, irmãos, é muito importante, mas uma coisa nós precisamos saber: não podemos trocar o importante pelo urgente. Outra dica: nunca coloque o que é em primeiro lugar em segundo plano, porque aí já perde a importância, já perde o seu valor. Nesta manhã, eu quero compartilhar com vocês uma linda história que está em Esther, no livro de Esther. E desta lição, nós tiraremos muitas lições para o nosso dia a dia, para este momento que estamos vivendo. Então fique atento, quem puder, abra sua Bíblia no livro de Esther. Esther capítulo 2, o versículo 17, que diz: E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e lhe fez rainha em lugar de Vasti. Eu te sugiro mesmo para você estar lendo esse livro de Esther todinho, porque é uma história maravilhosa que traz muitas lições. Hoje eu vou compartilhar com vocês pelo menos umas 10 lições que, estudando esse livro, eu pude ter e aplico na minha vida, e agora quero compartilhar com vocês. Amém? Então vamos aprender que na vida nós passamos por muitas situações, umas boas, outras nem tanto, né? E vamos chamar esses momentos ou estes períodos de estações. Assim como temos o verão, temos o outono, temos o inverno, temos a primavera. Nós vivemos uma vida de ciclo e nós temos que saber viver cada período, cada momento. E é com sabedoria que nós passamos por esses momentos, né? Por estas fases que todos nós temos durante a nossa existência aqui na terra. Amém? Então, períodos de verão, ô glória, né? Desfrute desses bons momentos. Então a Esther, ela estava vivendo este momento verão.
Ou seja, era um momento de glória, era um momento de alegria, era um momento de festa. Ela havia sido coroada, olha que privilégio, olha que posição ser a rainha, olha que glamour, né? Uau! E eu quero dizer para você nesta manhã, que Deus também tem verão para a sua vida. Deus, Ele está conosco em todas as estações, amém? Então você mulher, você homem, você jovem, saiba ocupar o seu lugar em Cristo, o seu lugar de honra, para glorificar e exaltar o nome daquele que tudo pode, daquele que é poderoso, daquele que é majestoso, e Ele através de nós manifesta o seu poder, manifesta a sua glória. Então saiba que você é a igreja de Jesus Cristo, que você é luz do mundo e que você é sal da terra, que você foi chamado para viver todas essas estações e que Deus está sempre com você, amém? Então Deus preparou uma vida de vitória para mim e para você. Precisamos lutar, porque não tem moleza para ninguém nesta terra. A Bíblia diz que o nosso adversário, né, que é o diabo, ele anda ao derredor, ele brama como leão, procurando quem possa devorar, quem possa destruir. A guerra espiritual, ela é invisível, mas ela é real. Então a Bíblia deixa muito claro, o papel do diabo, ele vem para roubar, para matar e para destruir. E o que estamos vendo nesses últimos dias, é que ele está fazendo isso em larga escala. O que nós temos visto muito é morte e destruição. Mas quem tem Jesus tem solução para os problemas e está guardado e está protegido, amém? Então nesta manhã eu te encorajo a se posicionar e ocupar com excelência a vida que Deus preparou para você. Então qual a história que só você veio contar neste mundo? Você precisa escrever a sua história. A Esther escreveu a dela lindamente, passando por problemas, porque todos nós passamos por problemas. Mas a primeira lição que nós devemos tirar nesta manhã, que para escrever história, temos que passar por todas as fases da vida confiando em Deus. Porque problema todo mundo tem. Não conheço uma pessoa sequer que não tenha problemas, né? Às vezes são problemas em áreas diferentes, em momentos diferentes, em várias áreas, mas nós vamos aprender como Esther superou todos os seus problemas, todos os seus momentos, todas as suas estações. Ela confiou no Senhor Deus e Ele lhe deu a vitória, e não será diferente conosco, amém? Porque Esther, depois de ter sido coroada, né? Depois de muita festa, muita comemoração, muita alegria, ela percebe que agora ela abraça esta nova vida, longe dos seus parentes, longe dos seus amigos, vivendo lá no reino, né? Vivendo no palácio, onde as pessoas não professavam a sua fé. O seu marido, o rei, não era só glamour. Ele, nos bastidores, ele era um homem pagão, beberrão, de um humor excêntrico, de um temperamento explosivo. Começa na vida de Esther uma outra fase, uma nova fase. Sem contar que ela também não havia revelado a sua nacionalidade. E eu acho que não existe uma coisa pior do que você viver com segredo. Então aprendemos que na vida nem tudo são flores. Que mesmo nos melhores momentos da nossa vida, nós estamos cercados de possibilidades que de repente surge uma crise. Ela estava vivendo no seu bom momento, né? Mas de repente surgiu uma crise. Mas mesmo em meio às crises, quem tem Deus
sempre passa de cabeça erguida, porque o Senhor está sempre conosco. Às vezes Deus parece, aos nossos olhos, parece estar ausente. Puxa, mas Deus permitiu que isso acontecesse. Por que isso aconteceu? Por que eu estou vivendo isso? Por que estou passando por isso? Mas Deus está no controle de todas as coisas. E muitas vezes Ele está trabalhando pelos seus filhos silenciosamente para cumprir seus propósitos. Amém? Então, uma segunda lição. Aprendemos que na vida, nós temos ciclos, vivemos de estações. E todos passam por ela de uma maneira ou outra. Então, não reclame dos seus problemas. Não fique choramingando. Levante-se, encare-os de frente e vença-os em nome de Jesus. E um dos segredos para vencermos as nossas lutas e passarmos por estas fases é justamente não ficar resmungando, não viver reclamando, mas com fé, confiando que Deus, o Todo-Poderoso, está nos guardando, está nos protegendo. Estejamos em qualquer estação, estejamos no verão, que geralmente é a melhor estação para nós, mas também ela passa. Passamos pelo inverno, Deus está conosco. Na primavera, no outono, Deus está conosco. E por isso, nós não podemos perder a alegria. E por que eu digo que não podemos perder a alegria? Porque a alegria, ela não é limitada pelas circunstâncias externas, ela não é vinculada a ela. Aqui entra a terceira lição: a alegria é um dom de Deus. Porque pessoas, nós conhecemos muitas pessoas que mesmo passando pelos problemas, muitas vezes enfermidades graves, e elas continuam alegres, continuam felizes, porque este dom de Deus, ele é algo tão forte, que ele permite que os nossos sentimentos sejam blindados. Ele é a nossa força. Lá em Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, por isso, a rainha Esther, com certeza, ela tinha essa alegria do Senhor Deus. E ela passou por esses momentos. Então, a rainha, ela estava vivendo lá no palácio, de um modo luxuoso, inúmeros servos à sua disposição. Tudo parecia perfeito. Quando, de repente, a crise se estabeleceu. Ela ficou sabendo de um plano maligno, de um decreto, que havia sido assinado para aniquilar todo o seu povo. O homem poderoso do reino, o homem chamado Amã, havia agendado o dia para aniquilar, para destruir, para acabar o povo judeu. E ela teria que tomar uma atitude diante desta situação. Mardoqueu, que era o seu primo e também o seu pai adotivo, mandou dizer: olha, Esther, nós estamos com um problema. E na época, irmãos, não existia telefone, muito menos celular, não tinha zap. Então era aquela coisa, diga a ela, diga a ele, os recados. Então lá no reino, a Esther, ela tinha um servo chamado Atá. Então, Mardoqueu, que era o seu pai adotivo, e também seu primo, ele sempre estava circulando pelo palácio. E aí ele mandou dizer para Esther: olha, Esther, fique sabendo que foi decretado a morte de todos os judeus pelo Amã, pelo homem que é o braço direito do rei Assuero, o seu marido. E eu quero que você interceda perante ele pelo nosso povo. Mandou até a cópia do decreto, porque esse decreto foi feito e colocado numa cidade chamada Suzã, que era onde os judeus habitavam. E a Esther ficou muito apreensiva. Por quê? Porque o rei havia passado 30 dias sem chamá-la.
E o que acontece? Quando havia um decreto que ninguém podia chegar, né, se apresentar ao rei se não fosse convidado. E aí ela mandou dizer isso por Mardoqueu. Olha, eu não posso fazer isso, porque eu não tenho sido chamada, já faz 30 dias que eu não me apresento diante do rei. E era caso de morte. Se você se apresentasse e o rei não estendesse o cetro de ouro, você já seria morto. E ela não tinha certeza se ele iria estender. E também ela era judia. Olha a situação. Então ela falou, mandou um recado para o seu pai adotivo, né, o Mardoqueu, dizendo: olha, faz o seguinte, junta todo o pessoal, todo o povo judeu, jejuma por 3 dias, dia e noite, todos, que eu e as minhas servas faremos o mesmo, né, aqui no palácio. E aí diz a palavra de Deus, que ela disse o seguinte: e assim, né, depois do jejum, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Olha que decisão, né? Mas ela sabia dos perigos. Ela sabia que havia uma sentença de morte quando uma pessoa chegasse diante do rei e ele não estendesse o cetro. Mas ela confiou no Senhor e Deus estava lá para lhe dar, né, a resposta, para guardá-la. E eu quero dizer aqui para você, trazendo para os nossos dias, muitas vezes você está distante de Deus. Muitas vezes você está se sentindo frio. Puxa, faz tanto tempo que eu não faço uma oração. Faz tanto tempo que eu não medito na palavra de Deus. Eu acho que Deus esqueceu de mim. Eu acho que Jesus viu que eu andei cometendo alguns pecados e Ele não vai me aceitar. Não adianta eu orar. Não adianta eu tentar. Não faça isso. Jesus, Ele está te esperando. Se você quiser voltar, pode, né? E deve, porque nos momentos de aflição, olha o que a Esther fez. Ela estava aflita. Ela e seu povo já estavam, tinham um decreto assinado pelo rei, que eles iam ser destruídos, aniquilados. E no momento de aflição, o que nós temos que fazer? Correr para Deus. Hoje não é diferente. Nós temos que fazer exatamente a mesma coisa. E Jesus está de braços abertos. E um detalhe, Ele não vai estender para você um cetro de ouro. Ele vai estender as suas mãos, que foram feridas, que foram cravadas na cruz do Calvário, por amar você, por amar a mim. Deus nunca nos rejeita, mas você tem que aprender que a oportunidade é agora, é hoje. O amanhã pode não existir. Então é muito importante, corra para o Senhor, porque Ele te espera. Então a Esther, ela estava com medo, mas ela tomou a atitude: vou buscar o Senhor. E ela sabia que Deus iria lhe fortalecer, e ela iria fazer exatamente o que deveria ser feito. Então, muitas vezes, nós nos recusamos de mostrar quem somos, a nossa nacionalidade. Ela precisava falar quem era. Chegou a hora da verdade. Nunca deixe de dizer que você é de Deus, que você é um cristão. Há sempre uma situação em que Deus está pedindo para você revelar a sua fé. Amém? Então, quando nós resolvemos, né, representar, mostrar quem somos, isso sempre vai ter consequências, ou de ocultar ou de revelar. Mas eu digo que vale a pena, né, revelar que somos filhos de Deus. Então a Esther, depois dela ter feito esta oração, você pode ler no capítulo 5,
o versículo 1 ao 4, que diz que sucedeu que ao terceiro dia Ester se vestiu com os trajes reais, se pôs no pátio da casa do rei, defronte ao aposento do rei, e ele estava sentado no trono, estava no trono real. E sucedeu que, vendo a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graças aos seus olhos. E o rei estendeu para Ester o seu cetro de ouro que tinha nas mãos. E a Ester chegou, tocou na ponta do cetro. O rei disse: o que queres, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Olha que chique. E Ester disse: se bem parecer ao rei, venha hoje com Amã, olha, o inimigo do povo judeu, ao banquete que lhe tenho preparado. Então tudo dá certo quando Deus está no controle, amém? Então, quinta lição: nunca pense, né, que Deus esqueceu de você, que Deus se afastou de você. Então, quando nós achamos graças aos olhos de Deus, quando nós fazemos a petição, este ano o pastor José Augusto tinha falado, né, que é o ano aceitável do Senhor. Deus está aceitando as nossas orações, Deus está aceitando as nossas súplicas, Deus está aceitando os nossos compromissos, Deus está nos aguardando, amém? Então, meus queridos, nós temos que confiar no Senhor, porque Ele nunca, né? Sexta lição: Deus nunca se antecipa e Deus nunca chega atrasado. Ele está sempre na hora certa. Deus está vendo tudo e por isso já tem providenciado todas as coisas, né? Essa semana eu estava lendo um devocional e eu achei muito interessante a história de uma moça que ela estava contando que a sua irmã, ela estava passando por um problema de saúde muito sério e que ela havia mudado a sua medicação e essa nova medicação afetava, né, o seu equilíbrio. E aí uma certa tarde ela foi abrir o portão que dava acesso ao porão e ela rolou nas escadas. E nisso, o pai dela estava trabalhando na oficina, no porão, e no impulso, né, repentino, fez com que ele chegasse até a escada. E no último degrau, ele pôde pegá-la nos braços, né, evitando que ela caísse no chão de concreto. Então, assim, ele estava naquele momento, olha, Deus cuidando, né, porque ela tinha caído, mas ela ia, né, meu Deus, só Deus sabe o que ia acontecer. E ele agarrou nos seus braços. Então, com Jesus, né, não é diferente. Às vezes a gente fala: puxa vida, por que isso me aconteceu? Mas Jesus está lá para nos sustentar. Jesus está lá para nos abraçar. Jesus está lá para nos socorrer. Então, não desanime, né? Vamos aprender que, olha, Deus usou a vida de Ester porque ela estava no lugar certo, na hora certa. E assim como Deus fez com a rainha Ester, e ela, hoje nós estamos, né, falando da sua história. Deus quer que você também tenha a sua história escrita e fique como lição para outras pessoas. A Ester, ela fez tudo isso, ela não sabia o passo seguinte. Ela ia vivendo cada estação. Ela ia confiando em Deus em todos os momentos, em tudo que se apresentava. Ela confiava em Deus e dava o seu passo de fé. E escreveu lindamente a sua história. E Deus quer que nós também tenhamos uma história de vida, uma história de vitória, uma história que honre e glorifique, né, o nome do Senhor. E nós, cada um de nós temos um cantinho no mundo. E nós fazemos a diferença para os nossos vizinhos. Nós podemos fazer a diferença para os nossos amigos, para os nossos parentes. Olha, Deus tem sempre, né, algo especial para as nossas vidas. Então, eu te encorajo a dizer: Deus, eis-me aqui, usa a minha vida para abençoar outras pessoas. Então, sempre vivendo na dependência de Deus.
Porque Deus sabe o tempo certo para todas as coisas. E para Deus, olha a 7ª lição. Para Deus, o tempo certo é tão importante quanto a coisa certa. Vou repetir. Para Deus, o tempo certo é tão importante quanto a coisa certa. Esther capítulo 5, o versículo 3, diz assim: então o rei, o rei disse: que queres, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: se bem parecer ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Então o rei disse: fazei apressar a Amã, para que se atenda ao desejo da Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que ele tinha preparado, o rei disse: Esther, qual é a tua petição? E te será concedida. Qual é o teu desejo? E se fará. E ainda até metade do reino se te dará. Olha que proposta preciosa, Mas tudo tem um tempo certo, certo? Quando o rei, recebeu a Esther no seu pátio, quando falou que ela podia revelar a sua petição, eu tenho certeza que o coração dela fervilhava para falar: é agora que eu falo ou não falo. Não, ela sentiu que não era o momento certo de falar. Então, nós somos tentados a estar falando assim que vem a boca, já mas isso não é correto. Precisamos saber que as coisas certas devem ter o seu tempo certo para falar ou para fazer. Então ela controlou as suas emoções. E aí ela fez um novo convite e prometeu ao rei: olha, amanhã, no outro banquete que eu preparei para vocês, eu vou revelar qual é o meu pedido, Olha, eu admiro muito a rainha Esther, o seu discernimento, a moderação, porque com frequência, eu sei que eu e que você, nós nos pegamos, na tentação de falar antes de pensar. E olha que coisa terrível, quando você fala uma coisa e aí se arrepende, ou não era a hora, ou aquilo vai gerar, algumas consequências não muito boas, enfim. Então, sempre sabendo que a Bíblia nos ensina, que somos responsáveis não apenas pelo que dizemos, mas também pelo momento que dizemos e como fazemos isso. Então, vamos aprender a orar antes de falar, E aí Deus nos mostrará o tempo certo. Porque Provérbios 15, 28a diz que o coração do justo medita o que há de responder. A vida nos leva, a momentos em que precisamos agir e agir com sabedoria. Então não podemos ter medo, não podemos ter nenhum sentimento negativo, porque isso nos paralisa. Mas Deus, Ele nos dá a força necessária para que nós possamos tomar essa atitude de fazer ou de falar, de agir na hora certa. Porque para Esther não era simples, Porque ela iria fazer uma acusação de alguém que era muito próximo ou muito importante para o rei. Esse Amã que havia feito o decreto, ele era muito próximo, Vamos chamar de braço direito do rei. Então não era algo fácil. E quando ela pediu clemência, nesse segundo banquete, quando ela pediu socorro pelo seu povo e também pela sua vida, Deus fez o rei olhar para Amã com um olhar diferente. Deus havia ali preparado. Quando Deus está no negócio, Ele ordena os eventos, Ele cuida de todos os pontos. Então, neste momento, quando a rainha Esther pediu clemência, pediu socorro, salve nosso povo. Opa, peraí. Então ela acabou dizendo que era judia, Ela estava pedindo algo que também não era muito simples de fazer.
porque estava acusando um homem, né, que era muito chegado ao rei, mas Deus fez com que o rei já olhasse para ele irado, tipo, como você fez esse decreto? Por que você fez esse decreto? Né? E sabendo que por ela não ter falado no primeiro dia do banquete, né, no primeiro banquete ele falou que ela podia falar, ela não falou, deixou para o segundo. E nesta noite, o rei perdeu o sono. Acho que ele falou, puxa, essa mulher, não sei o que acontece com ela, né? Puxa, falei que até metade do reino eu daria para ela, e ela não fez a petição, preferiu deixar para o outro dia. Que mulher é essa, né? Puxa vida. Então, mas o que aconteceu? Já era planos de Deus. Porque Mardoqueu também havia feito, algum tempo atrás, um benefício para o rei. E ficou por isso mesmo. E Deus honra os seus filhos. O Mardoqueu havia livrado o rei de ser morto, justamente por um plano maquiavélico feito por esse Amã há um tempo atrás. E ele, por ter perdido o sono, pediu para os seus servos, né, ler as crônicas, ver o que estava registrado, e apareceu que Mardoqueu o havia livrado da morte. E ele falou, opa, peraí, então nós temos que honrar este homem. Quando vocês lerem, você vê que coisa maravilhosa que Deus fez honrando Mardoqueu, o seu servo. Então, para Deus, todas as coisas são possíveis. Outra coisa que é muito importante nós lembrarmos é que o pedido da Esther não era algo fácil. Por quê? Porque era um decreto assinado pelo rei, não poderia ser anulado. Então, a Esther, quando ela rogou, quando ela suplicou, ela sabia que esta lei, né, teria que ser revertida. Mas, segundo a lei dos medos e persas, né, jamais poderia ser revogado. Então o rei, ele fez o quê? Ele fez um novo decreto. E esse novo decreto era permitindo que os judeus se reunissem e destruíssem os seus inimigos. Então, essa segunda lei, esse segundo decreto, os protegia sem anular o primeiro. Então, para Deus, meus amados, nada é impossível, né? Algumas vezes nós não sabemos como pedir algo para Deus, e muitas vezes nós reclamamos: Deus, eu estou te pedindo isso há tanto tempo, né? Há anos eu te peço algo e o Senhor não me responde, e o Senhor não me dá, e o Senhor não me ouve, e o Senhor não manda uma resposta, e isso, e reclama. Mas saiba que Deus não pode ouvir, Deus não pode responder algo que vai contra os seus propósitos. Você sabia que Deus age por decreto? Quer ver um exemplo? Quando Deus criou o mundo, Ele criou o homem e decretou a penalidade, né, para o pecado, seria a morte. Então, você pecou, né, vai morrer. Adão e Eva desobedeceram. Deus não podia revogar a lei, mas Ele tinha um segundo decreto. Ele se tornaria homem e morreria pelos pecados de toda a humanidade. Então, para todo aquele que crê, para todo aquele que recebe o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né? O sacrifício de Jesus corrige os efeitos perniciosos da lei do pecado e da morte, sem revogá-la. Por isso está escrito em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então temos que aproveitar esta chance. Não perca esta oportunidade
de se achegar a Deus e receber a salvação que Ele te dá. Não despreze esta oportunidade. É momento de salvação. Nesta manhã, se você quiser receber a Jesus como Salvador, estaremos orando por sua vida. Não rejeite esta oportunidade. Jesus está voltando. Ele ama você. Ele morreu na cruz por você e Ele está de braços abertos para te receber. Romanos 8:2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então faça como Esther, confie no Senhor nos momentos mais difíceis. Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o esconderijo forte, Ele é a nossa salvação. Amém? Então a 8ª lição: Deus conta conosco para cumprir seus propósitos, né? Mardoqueu, quando ele soube deste decreto, ele sabia, olha, não foi à toa. Deus tem promessas para o meu povo. Os judeus é um povo escolhido por Deus. Deus vai usar alguma coisa, e quem sabe vai usar lá a minha sobrinha, a minha filha adotiva, para interceder e para ser instrumento de Deus para salvar o nosso povo. Então ele confiava e sabia que Deus sempre tem um plano perfeito para nos livrar das crises. Amém? Então a Esther também, por sua vez, sabia que Deus tinha um propósito, que Deus não havia colocado ela ali só porque ela era uma das belas mulheres para o rei. Deus tinha um propósito. Havia um propósito dela ter sido escolhida pelo rei. Então, meus queridos, Deus tem sempre um propósito. E quando nós permitimos que Ele use a nossa vida, nós fazemos história, porque Deus permite isso na nossa vida. Então, Deus sempre honra os seus servos e Deus sempre destrói os inimigos. Então, honre ao Senhor com tudo aquilo que Ele colocar na sua mão, mesmo que a crise se instale, mesmo que a tempestade venha, saiba que o Senhor pode usar isso ao seu favor. E se você confiar, Ele tanto salva você como salva outras pessoas. Amém? Então, a rainha Esther, ela cumpriu a sua missão. Ela deixou um legado de fé e obediência. Então eu digo para você que nós precisamos aprender a fazer história. Você pode até deixar herança, mas o mais importante não é você deixar herança, é você deixar um legado. Porque quando você deixa a herança, você deixa coisas para alguém. E quando você deixa legado, você deixa algo em alguém. Marca a história com princípios, com valores, com coisas que realmente importam. Então Deus fez com que a Esther escrevesse a sua história, porque em toda a sua trajetória de vida, ela confiou no Deus Todo-Poderoso. Então, é momento de nós crermos no Senhor, porque Ele está conosco, seja no dia da coroação, seja no dia da oração e do jejum, seja no momento crucial, naquela decisão mais importante da sua vida. A Esther estava diante de uma situação que ela precisava não só salvar a si mesma, mas ela tinha um povo que estava precisando, que ela fosse o instrumento de Deus naquele momento. Então Deus quer usar as nossas vidas. Ele não precisa, mas se Ele quer contar conosco, como diz em Atos 17:25, e Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Amém? Então nós precisamos confiar no Senhor, não baixar a cabeça diante das lutas, diante das adversidades, esses momentos que estamos passando, esses dias difíceis. Deus está conosco. Não se desespere, não perca o ânimo, não perca a fé. O Deus Todo-Poderoso estará ao nosso lado, nos conduzindo dia a dia. Confie no Senhor, espere a salvação do Deus Todo-Poderoso. Então, como Esther passou por todas as estações, por todos os momentos,
momentos, né? Teve o seu verão, teve o seu outono, teve o seu inverno, teve a sua primavera, mas ela sempre contando com a presença de Deus, e Deus honrou a sua história, e conosco não será diferente. O nosso Deus, Ele está conosco. Não perca a alegria, que é a força do Senhor. Por que eu digo que não podemos perder a alegria? Porque a alegria é um combustível. Assim como um carro precisa, né? Uns de álcool, outros de gasolina, outros é a gás. Para nós, o nosso combustível é a alegria do Senhor. Então, quando nós estamos vivendo momentos difíceis, não é hora de ficarmos tristes, abatidos, acanhados, entristecidos, magoados, perguntando por quê, reclamando, resmungando, nada disso. Temos que ter a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é o sentimento que move o ser humano em direção aos seus sonhos e às suas realizações. A alegria é um energético para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito. Então a alegria do Senhor traz saúde, traz refrigério para a nossa alma. Não perca a alegria, mesmo nos momentos difíceis. Olha a história da Esté. Era uma jovem órfã, criada pelo seu primo, né? Mas ela dedicava-se ao Senhor, sabia da história do seu povo, confiava em Deus. E mesmo vivendo, né, ali como Salmo 1, ela vivia no mundo pagão, mas não abandonou a sua fé. E nós estamos vivendo dias, né, de apostasia, de esfriamento da fé. Certo é que muitos vão esfriar, mas que não seja eu, que não seja você. Muitos vão abandonar o primeiro amor, muitos vão desanimar. Ah, não é verdade. Ah, porque eu estou sofrendo, Deus não está comigo. Nada disso. Para com isso. Deus está com você sim. E você tem que saber passar por todas as estações. E outra, passar pela sua estação. Se você está no inverno, não fique invejando ou não fique desejando estar no verão que a sua amiga está. Ah, eu estou vivendo um momento aqui difícil, mas fulana está viajando, fulana está curtindo. Esquece a fulana está lá no seu verão. Cada um com seus problemas, cada um com a sua fase. Viva a sua, saiba viver com sabedoria a fase que você está passando, confiando em Deus. Seja ela verão, seja ela inverno, seja ela outono, seja ela primavera, dê graças ao Senhor, porque tudo nós tiramos lição de vida, e Deus está conosco. Então não olhe para a estação do outro, não olhe para a grama do vizinho, como a gente costuma dizer, está mais verdinha. Às vezes está mais verdinha porque é sintética, cuide da sua. Então a 9ª lição: para cada estação há uma roupagem adequada, e devemos enfrentá-las com fé e coragem. Então, se você está vivendo momentos de alegria, curta esse momento de alegria, porque Deus está aí. E nós costumamos dizer, né? Cada roupagem, por quê? Se você está no verão e quiser usar roupa de inverno, não vai fluir. E o inverso também. Se você está no inverno, né, e quer usar roupa de verão, também não vai fluir. Então, por favor, saiba viver a estação, o momento que você está passando, né? Saiba que Deus está com você independente das circunstâncias, e que fases passam, né? O verão chega, mas ele passa. O inverno chega, também vai embora. Muitas vezes o inverno é um pouquinho mais longo, né? Aqueles momentos de tristeza são maiores. Diz a Bíblia que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. São fases, né? Não é noite repentina. Mas eu digo para você que o mais importante é crer no Senhor e saber que Ele está com você. Eu tenho certeza que Deus está comigo em todos os momentos, e em tudo que eu tenho passado. O Senhor tem me ensinado
E eu sou muito grata ao Senhor por essa alegria, por esse contentamento de tê-lo comigo. Porque diz a Bíblia em Provérbios que um coração alegre aformoseia o rosto, né? Eu vi uma pessoa falando que a alegria do Senhor é até um anti-envelhecimento. Então fica a dica, amém? Então a alegria do Senhor faz com que sejamos bons filhos, né? Bons cônjuges, bom cristão, bom vizinho, bom servo do Senhor, bom cristão. Então, por que alegria? Porque a alegria, ela nos dá uma autoestima. O que é uma autoestima? E por que ela é importante? Porque a autoestima, né? Ela é uma avaliação que você faz de si mesmo. Então, ela pode ser positiva ou negativa. Vamos fazer como Esther? Ter a positiva, né? Porque a autoestima é o que eu penso de mim. Né? É a avaliação, é o valor que eu me dou, é a opinião que eu tenho sobre mim mesma. E isso é muito importante quando temos o Senhor. Então, meus queridos, estamos chegando ao fim de mais um culto. Vamos orar por sua vida. Quero dizer para você que nós temos orado. Os pastores desta igreja têm orado por sua vida, pastor José Augusto, pastora Maria da Glória, os pastores do Gaivota, pastora Fernanda, pastor Cícero. Também temos os nossos pastores lá em Murici e Branquinha, que é o pastor William, a sua esposa Jaqueline, que é o pastor Salvador e a nossa querida pastora Rosinha. Então nós temos orado por vocês, os obreiros aqui da casa também, todos os dias, pastor Tony, pastor Samuel. Todos nós estamos em oração e desejamos que você se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Quero aqui fazer uma oração para que nós possamos terminar o nosso culto nesta manhã. Agradeço a você, né, que está participando, que está compartilhando, e outras pessoas poderão assistir. Se você, Deus tocou no seu coração, pode compartilhar e elas estarão, porque ficam gravados os nossos cultos, estarão assistindo em outros dias, em outros horários. E nós queremos agradecer a vida de vocês, mulheres da Missão Brasil. Estou com saudade de vocês. Deus abençoe não só as da Missão Brasil, mas todas vocês que estão nos assistindo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar. Não desanime, né? Não perca a fé, não fique entristecida. Tudo vai passar. Deus está no controle de todas as coisas. Então vamos fazer uma oração para terminarmos o nosso culto. E meu muito obrigado em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na tua presença, Senhor, nós estamos, Pai querido. A tua igreja ainda está vazia, mas a tua igreja, Senhor, está reunida nos lares. Neste momento, junto comigo, Senhor, estão orando e clamando a Ti, te pedindo um socorro, pois nós sabemos que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Pai querido, eu oro por esse irmão, por esta irmã, por esta família que está com problema de saúde. Eu repreendo em nome de Jesus. Ó Senhor, eu envio uma palavra de cura, de libertação, de transformação. Senhor Jesus, no teu nome e no teu poder, eu abençoo cada pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo. Senhor Jesus, em teu nome, eu abençoo cada família, cada lar. Ó Senhor, no teu nome eu repreendo todo mal, caia por terra agora, em nome de Jesus. Recebam a bênção, receba a restauração, receba o amor de Cristo que excede todo entendimento. Pai querido, nós te louvamos pela vida dos teus filhos, nós te louvamos, Senhor, por mais um culto nesta manhã. Nós te adoramos, Senhor, a ti toda honra, toda glória e todo louvor. Te amamos e te adoramos, Pai querido. Fica conosco, Pai. Esteja, Senhor, esteja sempre e em todos os momentos com a tua presença, ó Senhor, revelada em cada coração. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse privilégio, por mais esta oportunidade de estarmos compartilhando o teu amor, a tua bondade e a tua fidelidade. E certamente o Senhor vai nos ajudar a escrever a história
que viemos contar nesta terra, cada um com a sua história. Cada um deixará, Senhor, um legado que glorifique e honre o teu nome. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Cante comigo. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou, bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A nossa família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou, bem-aventurados somos por ter nosso lar na presença do Senhor. Aplauda o Senhor e seja muito grato todos os dias por ter a nossa casa protegida debaixo das asas de quem criou a nossa família, de quem nos criou, de quem nos protege. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso tudo. E é em nome deste Jesus que eu abençoo a sua vida, abençoo a sua casa, em nome de Jesus. E até o próximo culto, querendo Deus. Um super beijo no seu coração. Fique na paz do Senhor. Amém. Beijos. A paz do Senhor, queridas irmãs do Ministério Missão Brasil, Árvore das Nações. Hoje eu quero compartilhar com vocês um louvor que está baseado na palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24, e diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Que a decisão que hoje você tome seja servir a Jesus. Seja a decisão firme de não voltar para trás, deixar o mundo atrás e colocar seus olhos só em Jesus. E diz assim: He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelva atrás, no vuelva atrás. A cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelva atrás, no vuelva atrás. No vuelva atrás, no vuelva atrás. Jesus está voltando. Não volte atrás. Só Jesus tem vida eterna para todos. Olá, igreja, graça e paz, que palavra maravilhosa que o Senhor ministrou aos nossos corações, não é mesmo? E o Senhor quer falar mais um pouquinho comigo e com você, por meio dos dízimos e das ofertas. O Senhor hoje quer falar conosco a semente que cresce. E eu quero aqui te dar demonstração de algo muito interessante. Vamos lá? Quando você planta uma semente na terra, parece que você a perdeu para sempre, não é mesmo? Quem aqui já teve a experiência de semear algo ou plantar ali uma semente, nem que seja aquela experiência que muitas crianças fazem, não é mesmo? De plantar um grão de feijão. Você nem consegue ver mais. Você tinha uma semente e a plantou. Agora
não tem aquela semente. Mas a palavra de Deus nos diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. Depois de um tempo, a semente que sumiu dos nossos olhos vai germinar e dessa planta virar muitos frutos com muitas outras sementes. Quero aqui deixar para você um versículo em Eclesiastes capítulo 7, verso 8, parte A, que diz assim: melhor é o fim de uma coisa do que o início. Foi aqui o que diz a nossa demonstração. Parece que no início nós perdemos aquela semente e que nunca mais iremos encontrá-la. Mas o melhor disso tudo é o fim, porque assim que essa semente germinar, ela dará muitos frutos. Assim é a nossa oferta, assim é o nosso dízimo. Parece que quando nós entregamos ali, temos esse ato de obediência, de entregar ao Senhor, de semear o nosso dízimo e a nossa oferta. Mas o melhor disso tudo é o fim, que nós conseguimos pagar todas as nossas contas e ainda sobra. Quem já teve essa experiência, não é mesmo? Tem mês que eu falo, nossa, esse mês não vai dar. Mas a primeira coisa que eu faço, eu lanço a minha semente. Após eu semear a minha semente, eu ali começo a fazer todos os meus pagamentos. E no final de tudo, é a melhor coisa. É onde eu já estou com tudo pago e ainda sobrou. Não é que sobrou, ela multiplicou. Então deixa eu te dizer algo, quero te encorajar nesta manhã. Não tenha medo de reter a sua semente, mas sim lance ela em terra fértil. A mesma coisa, né, quando nós semeamos isso, quando nós semeamos essa semente, nós não podemos ter dúvida que ela será semeada em terra fértil. Amém? E hoje eu quero te convidar a lançar essa semente, porque essa semente ela irá germinar e ela dará muitos frutos. Amém? Então quero aqui deixar o número da conta da igreja, onde você pode estar fazendo ali a sua oferta, o seu dízimo por meio de depósito, de transferência bancária. Mas se você não tem essa oportunidade de estar usando essa ferramenta, você pode estar indo até a igreja, entregar o seu dízimo, a sua oferta, ou pode também estar indo até a casa pastoral. Não se esqueça, a sua oferta e o seu dízimo, elas são sementes do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero aqui, Pai, apresentar a vida de cada homem, de cada mulher, ó Pai. Senhor, homens e mulheres que têm a oportunidade de semear, Senhor, uma semente muito preciosa, que ao germinar, ela dará muitos frutos, ó Pai. Senhor Deus, eu declaro, Espírito Santo de Deus, que o fim desse momento que nós estamos passando, de pandemia, de crise política, de crise econômica, será melhor do que o início, Pai. Ao final de toda essa tribulação que nós estamos passando, nós iremos contemplar com os nossos olhos a bênção do Senhor, o milagre do Senhor, a prosperidade do Senhor Jesus, ó Pai. Eu abençoo a vida de cada homem, de cada mulher, de cada família, ó Pai, que está assistindo este culto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. No início era essa palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome
a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam agora, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é agora, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é agora, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Meus amados irmãos, depois de uma palavra tão abençoada aos nossos corações, vem trazer paz toda essa semana. Então, meus irmãos, agora eu quero desejar a todos vocês uma boa semana, que a paz do Senhor Jesus Cristo no coração de todos, em nome de Jesus. Agora estenda as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora para sempre, sabendo que o nosso Deus é todo poderoso para nos dar a graça e tudo aquilo que precisamos. Que diremos, pois, a tudo isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Beijo para todos vocês e um abraço no seu coração, de longe, aguardando o dia de darmos um abraço de perto. Beijo, amo vocês.